Boa tarde, gente. Peraí, gente. Boa tarde, gente. Agora. Ah, legal. Sei que choveu, tá todo mundo ali naquele clima de... Quem é aqui que tava fazendo Enem? Tem alguém aqui que tava fazendo Enem? Aí eu, Edu, lá no fundão, só para não ficar no vácuo. Bem-vindos a mais um Conectados. Esse daqui é um espaço que a gente tem, é o nosso culto jovem, para a gente ter um encontro com Deus. A gente está aqui por inúmeros motivos pessoais, mas sobretudo por causa do amor de Deus. Não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Então sejam bem-vindos e vamos louvar com a gente agora esse Deus que é amor, que é atenção e que é carinho com cada um de nós. Sem teu amor seria nada, tua graça me basta, nos teus braços me carrega e com tua voz me acalma, o meu coração te exalta e se alegra quando lembra do amor que tens por mim. O sol raiou, mais uma vez eu lembro do teu amor, que sempre está comigo por onde eu for. O que eu faria sem o teu amor? Em meu viver encontro mil motivos para agradecer e admirar a grandeza desse teu poder. Contigo a alegria em meu viver. Por isso cantarei e sempre lembrarei. Sem teu amor seria nada, a tua graça me basta, nos teus braços me carrega e com tua voz me acalma, o meu coração te exalta e se alegra quando lembra do amor que tens por mim. Vamos cantar, vocês podem cantar agora essa parte comigo. O sol raiou, mais uma vez me lembro do teu amor, que sempre está comigo por onde eu for. O que eu faria sem o teu amor? Em meu viver encontro mil motivos para agradecer e admirar a grandeza desse teu poder. Contigo a alegria em meu viver. Por isso cantarei e sempre lembrarei. Sem teu amor seria nada, tua graça me basta, nos teus braços me carrega e com tua voz me acalma, o meu coração te exalta e se alegra quando lembra do amor que tens por Declare esse amor. Teu amor
Oremos todos. Querido amado Deus, obrigado. Obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui em Tua casa. Querido amado Deus, que nessa tarde nós possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e a Tua palavra possa vir ao nosso encontro. Que nós possamos encontrar aqui nessa tarde o que há um mês, há uma semana, há alguns dias ou talvez há muitos anos nós estamos questionando o porquê. Que aqui nós possamos encontrar a resposta em Tua palavra, na Tua mensagem. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde. Hoje o dia, para falar a verdade, eu acordei bem tarde hoje, olha. Eu achei que ainda era 6 horas da manhã, mas na verdade era 10 horas da manhã. A chuva, não consegui levantar mais cedo. Desculpa, tá, gente? Eu quero pedir desculpa para vocês, que eu prometi estar aqui hoje mais cedo. Mas que bom que muitos conseguiram acordar, conseguiram terminar seus afazeres a tempo de estarem aqui pela tarde conosco. Eu, antes de eu deixar vocês cantarem mais algumas músicas aqui com a nossa banda, com Conectados, eu gostaria de passar algumas mensagens, algumas informações para vocês. Daqui exatamente 28 dias, encerra a nossa inscrição para o Campuri. Campuri, na verdade, me falaram que não vai ser Campuri, que vai ser um encontro jovens, né? Encontro de jovens, um acampamento de jovens a nível de união, né? Nós vamos ter mais, nesse Campuri de jovens, mais de 4 estados aqui do nosso norte. E quem esteve aqui nas últimas informações foram passadas, sabe que vai ser um programa imperdível. Na verdade, todos que estão aqui, todos os jovens da nossa comunidade, na verdade não estão convidados, já foram intimados, porque quem não for, eu não sei nem que palavras vão restar depois para quem perder esse evento. Então, quem já se inscreveu para o Campuri, quem já pagou direitinho, já passou as informações para o Diego, para a Haren ou para mim, esta semana nós estaremos passando mais informações referente ao Campuri. Se vocês têm alguma dúvida, o que é o Campuri, o que vai ser o Campuri Encontro de Jovens, nós estamos à disposição para tirar essas dúvidas. E, gente, não perca a oportunidade, ela está passando à sua frente. Agarre, aproveite. Se você estiver com algum problema, alguma dificuldade, venha conversar com a gente para a gente encontrar a solução para o seu problema. Não deixem de seguir o Espaço Alfa, não deixem de seguir no Instagram também o Conectados, a banda Conectados e o Alfa Jovem. Lá a gente coloca as informações referentes aos eventos aqui da igreja, referente
ao Campuri e outras programações à parte que nós também temos, mas vocês têm que seguirem para ficarem informados. Se não seguirem, vai dificultar um pouco, mas não percam essa oportunidade, tá bom? Estamos à disposição, que vocês aproveitem hoje aqui o programa, o evento conosco, e que Deus possa estar com cada um de nós neste comecinho de noite. Obrigado a todos, até a próxima. Lá em Marcos 12, a gente lê a seguinte história. Jesus estava no templo e aí ele vê várias pessoas fazendo doações, ofertando. E pessoas dando quantias significativas de dinheiro. E aí, como quem não quer nada, vem uma senhorinha no canto dela, coloca 2 moedinhas. E Jesus faz o seguinte, chama a atenção de todo mundo e fala: eu queria dizer para vocês que essa mulher que está aqui, essa senhora que está aqui, ela doou mais do que todo mundo está doando aqui, porque ela deu tudo o que ela tinha. Lá em Deuteronômio a gente lê: se buscares o Senhor de todo o teu coração e toda a tua alma, tu acharás. Na Bíblia a gente encontra vários relatos de encontro com Deus, dos patriarcas aos apóstolos. Todos eles encontraram com Deus, e esses encontros sempre resultam, mesmo que implicitamente, em uma coisa: um chamado. Deus, Ele quer a gente perto dele, e Ele não liga para o que a gente tem, Ele liga para aquilo que a gente é. Ele não liga para a quantidade de serviço ou quantidade de tempo que você vai doar, a quantidade de dinheiro, a quantidade de talento. Ele liga para a qualidade. Ele quer saber qual o tamanho da tua disposição para fazer aquilo por Ele, seja por 10 minutos ou por 10 anos. Ele está interessado no teu coração. Essa canção que a gente vai cantar agora fala um pouco sobre isso, sobre essa entrega de coração. Peço perdão, tua paz, teu amor. Por tudo que tenho, quero agradecer. E te obedecer enquanto viver. Confesso teu nome em louvor. Aceito que entrego a ti. Essa oração quero cantar. E meu caminho sempre em teus planos vou confiar.
Jesus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele só está pedindo para você se entregar e deixar o resto com ele, de todo o coração. Amém? Mateus 14, 28, a gente encontra uma história de um milagre. Nelas, os discípulos eles estão num barco e uma tempestade começa. E aí, do meio da tempestade, eles veem um vulto, um fantasma em cima das águas. Todo mundo fica assustado, obviamente. E quando eles descobrem, é Jesus andando sobre as águas. Já é inacreditável o suficiente, mas o que ele pede em seguida é mais inacreditável. Pedro, vem aqui. Fico imaginando a cabeça de Pedro. Pedro, ele era um pescador, ou seja, ele viveu a vida dele todinha praticamente num barco. Deve ter aprendido desde muito cedo, se ele caísse na água, se ele não nadasse, ele ia se afogar. Pedro conhecia aquele mar. Pedro só pescava ali, a vida inteira. E de repente aquele homem pede para ele andar sobre as águas. O que essa história ressalta, que eu acho muito interessante, é que a gente percebe um contraste. E se a gente trouxer para a nossa vida, a gente pode se perguntar o quanto você conhece Jesus. Às vezes a gente deixa muita coisa entre a gente e Deus. Imagina se Pedro deixa o conhecimento dele, de toda a região, de todo o mar que ele conhecia, ficar entre ele e Cristo. Cristo estava desafiando o que ele conhecia, o que ele mais entendia. E Pedro resolve tomar esse ato de coragem e sair do barco. Deus, ele tem oportunidades e ele tem planos imensos para a gente. Basta a gente confiar, e a gente nunca vai conseguir confiar se a gente não o conhecer, como Pedro o conhecia, a ponto de sair do barco. Independente da tempestade, independente do mar, se Deus não te fizer andar por cima dele, ele abre. Os meus pés podem falar. Ele te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. A graça cobre os meus temores, tua forte mão me guia.
somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Guia-me para que tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em sua presença. Guia-me para que tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em sua presença. Guia-me para que tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde
todos nós aqui temos amigos. E para a gente se comunicar com os nossos amigos, a gente manda um WhatsApp, a gente liga e a gente se encontra para falar do que aconteceu na noite anterior, do que aconteceu na semana, dos nossos projetos para o futuro, para fazer coisas divertidas. E aí a gente conversa. Sabem, a oração é a forma que a gente se relaciona com Deus, que a gente se torna amigo dele, que a gente conta o nosso dia a dia, que a gente fala dos nossos anseios e a gente entrega e a gente conecta o nosso coração ao coração dele. E aí a gente fica íntimo. Foi o mecanismo que Deus criou para ter-nos pertinho dele. Daniel, a Bíblia relata que falava com Deus pelo menos 3 vezes ao dia. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E ele, na Bíblia, tem mais de 70 salmos, mais de 70 orações de Davi. O próprio Jesus Cristo se retirava várias vezes para se conectar com o Pai. Queridos amigos, Jesus, Ele quer apenas um relacionamento com a gente. Ele quer ser nosso amigo. Ele quer nos conhecer melhor. Ele quer que a gente entregue para Ele todos os nossos anseios. Ué, mas Ele não sabe o que a gente quer? Ele não conhece o nosso coração? Conhece. Ele conhece tudo. Mas Ele quer que a gente confie nele. Ele quer que a gente deposite nele toda a nossa confiança. E somente através da oração é que a gente consegue essa conexão, essa intimidade com Deus. E essa é uma excelente oportunidade hoje aqui da gente se reunir em grupo e falar com Deus dos nossos anseios e depois continuar isso hoje à noite, continuar isso amanhã de manhã, durante a semana inteira, e aí a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai tornando Ele nosso amigo, e quem sabe a gente possa ser considerado também uma pessoa, uma jovem, um jovem, uma pessoa segundo o coração de Deus. Então agora a gente vai se reunir em grupos de 5 pessoas. Quem tiver pedido, quem tiver agradecimento, vai falar com Deus, vai exercitar essa conversa com o Pai.
Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, és o centro do meu ser. És o centro do meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Nem deixa nele fim, desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti.
Deus, amado Pai, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele é o centro da Bíblia, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro de tudo. E eu peço a Deus humildemente que nessa tarde, se Jesus Cristo não for o centro da nossa vida, se Jesus Cristo estiver jogado de lado, de escanteio, que hoje Ele seja entronizado como o centro da vida de cada um aqui nessa tarde. Obrigado por nós termos o privilégio de nos encontrarmos aqui. Na juventude, ó Deus, poderíamos estar fazendo diversas coisas que nos agradam, que é do nosso próprio prazer. Mas aqui nós estamos, ó Deus, porque o Senhor é mais importante do que qualquer coisa na nossa vida. Se alguém porventura veio meio contrariado, que a Tua palavra, ó Deus, seja viva e eficaz na vida dessa pessoa, e que todos saiam daqui com a sensação de que vir aqui essa tarde foi um plano, um propósito do Senhor. Eu lhe peço isso humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tem alguém aí? Ah, que bom. Muito bom. Olha, das próximas vezes, nos próximos conectados, você pode vir, venha com mais empolgação, com mais energia. Será que todo mundo saiu do Enem, veio para cá agora? Estão cansados da prova? Estão meio... Puxa, passei o dia inteiro lá fazendo prova e estou aqui, estou cansado. Bom, eu espero que sim, né? Pela animação, eu espero que todo mundo tenha feito o Enem essa tarde e tenham tirado notas boas, né? Isso é muito importante. Muito obrigado pela sua presença, obrigado porque você veio no Conectados. Esse aqui é um culto jovem, não entenda isso como um culto para os jovens. Na verdade, isso aqui é um culto da comunidade jovem para Deus, porque é Deus que merece o nosso culto, é Deus que merece o nosso louvor, é Deus que merece a nossa adoração. Se você não conhece ainda o Conectados faz parte do Espaço Alfa. O Espaço Alfa não é simplesmente um prédio, mas o Espaço Alfa são pessoas. É uma comunidade de pessoas, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você é muito bem-vindo aqui, ok? Eu preciso que você venha mais vezes. Eu preciso que você faça parte dessa comunidade, porque você é muito importante para Jesus. E se você é importante para Jesus, você é importante para essa comunidade também. Até o dia 31 de outubro, estava falando ali no grupo no momento da oração, eu fui pastor dessa igreja. Quase 3 anos fui pastor dessa igreja e foi um privilégio muito grande para mim, um aprendizado maior ainda, estar nessa igreja e um aprendizado extraordinário por ser pastor dos jovens, dos adolescentes. Aprendi muito com cada um de vocês. Hoje não é sermão de despedida, eu já fiz sermão de despedida e não aguento mais me despedir de ninguém, porque todos já descobriram que eu e minha família, nós estamos indo para Boa Vista, mas nem eu sei quando que a gente vai. Então, toda vez que alguém encontra a gente, mas você está aqui ainda, tal, estou aqui ainda. Aí a gente vai se despedir, puxa, não sei se a gente vai se ver mais, tal. E aí, não, calma, fica tranquilo, não vamos nos despedir mais não. Quando eu souber da data que a gente tem que ir, eu aviso todo mundo, e aí a gente dá um tchau geral. Chega de despedida, porque não tem mais líquido no meu reservatório lacrimal. É lacrimal que fala? Não. Como é que fala? Cadê um médico aí? Glândula lacrimal. A minha glândula já está esgotada, já deu overdose aqui de lágrimas. Ela não sobrevive mais.
Então, chega de lágrimas por hoje. Tá certo esse tempo que eu tenho para falar? Obrigado, Almir, muito obrigado, meu querido. Muito bem. Então, se esse é o tempo que eu tenho para falar, vamos lá. Eu fiquei pensando, talvez esse seja o meu último Conectados que eu esteja falando aqui para vocês. E eu falei, o que eu vou falar para o pessoal? Eu já tinha uma mensagem preparada antes de descobrir que eu não seria mais pastor dessa igreja. Já tinha uma mensagem preparada. Mas aí, como descobri que eu não seria mais pastor dessa igreja, mudou tudo. Falei, agora eu tenho que falar aqui para essa galera, tenho que falar para esses jovens algo diferente. É como é a minha despedida. É como Paulo fez com os seus filhos na fé. Paulo chegou para Timóteo, falou, Timóteo, eu tenho algumas instruções para dar para você, eu vou viajar, você vai ficar cuidando aqui da igreja, eu vou embora, não vou te ver mais, então essas são as instruções que eu dou para você cuidar da igreja. E Paulo fazia isso com os seus filhos na fé, as pessoas que ele discipulava, Paulo fazia isso, ele tinha orientações finais. E eu fiquei pensando, bom, Paulo era um apóstolo, Paulo era um evangelista, pregava, era um pregador itinerante, ia de cidade em cidade. Não é meu caso. E vocês também aqui não vão continuar no ministério pastoral. Então eu pensei em um sermão maravilhoso, que é o sermão de Jesus Cristo, que é o sermão da montanha. E o sermão da montanha, você sabe que está lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E eu decidi pregar o final do sermão da montanha. O final do sermão da montanha. E o final do sermão da montanha é a parábola dos 3 porquinhos. É a história de Prático, Heitor e Cícero. Os 3 porquinhos. Prático, ele queria uma casa para ele, mas ele não queria ter muito trabalho, ficar gastando tempo em construir. Ele pegou algumas palhas, fez uma lama, foi e fez uma casa de palhas e pilhas de lama. E Cícero, ou melhor, Cícero Prático, o Heitor. O Heitor, ele também não queria muito trabalho, mas ele queria uma casinha melhor, não queria uma casinha de palha e de lama. Então ele pegou algumas madeiras e ele não queria usar o martelo, porque ele ia ter que fazer muito esforço, né? Bater o martelo no prego. Então ele fez uma casinha de madeira, mas sem colocar pregos ou parafusos, qualquer outra coisa desse tipo. E já Cícero, ele falou, os meus irmãos estão meio preguiçosos, mas eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais. E Cícero, ele fez uma casa muito mais resistente, porque ele usou materiais importantes, ele usou tijolo, ele usou cimento, ele usou material de primeira qualidade, ele usou tudo o que é necessário numa construção para que uma casa ela fique em pé, que ela não caia. E vocês conhecem a história, que o lobo mau chega, bate na porta do Prático, e ele dá um assopro, e a casa dele cai. Faz a mesma coisa na casa de Heitor, bate, assopra, a casa cai. E ele faz isso na casa de Cícero, e a casa de Cícero não cai, porque ele usou materiais resistentes. Esse foi o final do sermão de Jesus Cristo, que está lá em Mateus capítulo 7. Eu peço que você abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7, ou, se você preferir, você pode abrir o seu aplicativo. Se você não trouxe a sua Bíblia de papel, o livro, você pode abrir o seu aplicativo, Mateus capítulo 7. A partir do verso 24. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Veja, Jesus, ele começa o sermão dele falando das bem-aventuranças, bem-aventurados, humildes de espírito,
Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos. E aí ele fala que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Ele fala que você precisa amar o seu inimigo. Ele fala que o pecado não é simplesmente o ato, mas o pecado, ele é a nossa natureza, e o pecado, ele é concebido na mente primeiro, e ele fala, se você odiar o seu irmão, você já está pecando, é como se você estivesse matando essa pessoa. Se você estiver viajando aqui na sua mente, desejando uma mulher ou desejando um homem, você já adulterou, não precisa ter uma conjunção carnal com essa pessoa. E Jesus vem dando uma série de instruções, fala sobre a oração, quando vocês forem orar, você pode entrar no seu quarto, você pode orar de uma maneira muito especial, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí a famosa oração do Pai Nosso, e Jesus vai falando, e no final, ele chega aqui na história dos 3 porquinhos. Mateus capítulo 7, verso 24. Minha Bíblia diz assim, todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados, como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. E embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos. É como um homem que construiu sua casa sobre a areia, porque quando as chuvas e as enchentes vierem, e os ventos de tempestade soprarem contra a sua casa, ela cairá, fazendo um barulho medonho. Fala para mim se esse final de sermão de Jesus Cristo é ou não é a história dos 3 porquinhos. Na verdade, a história dos 3 porquinhos, ela é baseada nessa citação de Jesus Cristo, no final do Sermão da Montanha. 2 porquinhos que construíram uma casa sem fundamento, sem materiais sólidos, e o lobo mau veio, derrubou a casa, e aquele que construiu sua casa com materiais sólidos, num lugar sólido, que quando veio o lobo mau, a casa não caiu. Essa fábula do 18º século, a história dos 3 porquinhos, ela foi baseada nas palavras finais do Sermão da Montanha. E interessante que Mateus, no verso 28, ele fala assim, as multidões ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como alguém que tinha grande autoridade e não como os mestres da lei. Os mestres da lei eram as pessoas responsáveis pelas cópias bíblicas, eles eram responsáveis pelos livros sagrados dos templos, e eles eram conhecedores da palavra de Deus. E Mateus fala, Jesus ele falava como quem tinha autoridade, não como os mestres da lei. Porque os mestres da lei, eles falavam para as pessoas, falavam uma coisa, mas faziam outra. Eles falavam daquilo que eles tinham conhecimento, mas na vida prática, eles não viviam aquilo que eles queriam ensinar para as pessoas. E Jesus falava como quem tinha autoridade. Bom, dessa historinha, nós tiramos pelo menos 3 lições. A primeira lição é que cada um de nós, eu e você, nós construímos uma casa na nossa vida. Ou melhor, a casa que construímos é a nossa vida. A vida ela é feita de decisões. Todos os dias quando você acorda, você decide o que você vai fazer, a roupa que você vai usar, se você vai escovar os dentes ou não vai, se você vai tomar café da manhã ou não vai, se você vai fazer uma oração ou não vai, se você vai caminhando para a escola ou você vai de ônibus, de bicicleta, de carro, você toma a sua decisão. E cada decisão que nós tomamos é como se fosse um tijolo na construção da nossa vida. E a minha pergunta é, quais os tipos de materiais que você tem usado na construção da sua vida? Quais são as suas atitudes? Quais são as decisões que você tem tomado diariamente que estão contribuindo para que a sua casa seja uma casa sólida, uma casa resistente? Sabe por quê?
Porque um dia o lobo mau vai chegar. E se a casa não estiver preparada, se a casa não for boa, já viu aquele ditado, né? A casa cai. A casa cai. Quais os materiais que você tem usado? Uma segunda lição que nós tiramos é que cada um de nós enfrenta tempestades, enchentes, chuvas fortes. Não existe ninguém, nenhum ser humano que não vá passar por dificuldades, por problemas. E se talvez a tempestade, a chuva, as torrentes ainda não chegaram na sua casa, se ainda não chegou na sua vida, você se prepara porque hora ou outra vai chegar. Que tipo de tempestade, pastor? Inúmeras, inúmeras. Você já passou pela dor de perder um pai, uma mãe, alguém muito querido, um filho? Já enfrentou uma situação de extrema necessidade, você está precisando de emprego, mas você está sem emprego e não consegue emprego nenhum? As tempestades chegando, uma doença terrível. Se não chegou ainda, vai chegar. E a minha pergunta é, como é que vai estar a sua casa? Vai ser inundada? Vai ser levada pelas correntezas? Vai ser levada pelos ventos? Pelo furacão? Como que vai estar a sua casa? Como que vai estar a sua vida diante das dificuldades? E a terceira lição que nós tiramos é que cada um de nós escolhemos onde construirmos a nossa casa. Jesus falou aqui de dois fundamentos, de dois alicerces: a areia e a rocha. Um escolheu construir sua casa sobre a areia, outro escolheu construir sua casa sobre a rocha. Aonde que você vai construir sua casa? Qual o fundamento, qual a base que você está dando para a sua vida? Qual é o alicerce? Onde você se apoia, onde você fica em pé? Qual é a estrutura que você está se apoiando? Eu me apoio em conceitos filosóficos, humanistas. Eu me apoio naquilo que as pessoas falam, os influencers, os influenciadores. Eu me apoio naquilo que Cristo diz, que a palavra de Deus diz. Onde que eu estou colocando a minha vida? Pense muito bem nesse final de mensagem de Jesus Cristo. Ele disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica são prudentes, ajuizados. A vida deles está sendo construída sobre um alicerce sólido, que quando vier as dificuldades da vida, ele vai permanecer em pé, firme. Agora, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, diante das dificuldades da vida, essa pessoa não vai permanecer em pé, vai cair. E Jesus falando, o seu barulho é medonho. Já ouviu aquela expressão? Ouve por aqui, sai por aqui? Será que nós estamos vivendo a nossa vida religiosa dessa maneira? Eu vou à igreja, ouço, entrou por aqui, saiu por aqui.
Ou será que quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, não é a palavra do pastor? O pastor que está aqui, ele está sendo um instrumento de Deus. A pessoa que está aqui na frente é um ser humano falho, cheio de erros, de defeitos. Mas de uma maneira que eu não consigo entender, de uma maneira que Deus escolheu, Ele escolheu um pecador para falar para outros pecadores, Ele escolheu um maltrapilho para falar para outros maltrapilhos. Ele escolheu um sujo para falar do mal lavado, ou melhor, para falar para o mal lavado. E Ele usa o pecador, o errante, o maltrapilho, o sujo, para que outras pessoas voltem-se para Deus, voltem a sua mente, volte o seu ouvido, volte o seu coração para Deus, e que aquela mensagem penetre no seu coração, na sua vida, e ele tome uma decisão. Puxa, isso que eu ouvi é muito impactante, é a palavra de Deus, Deus está falando comigo, eu preciso tomar uma decisão aqui agora. Eu vou fazer a vontade de Deus ou eu vou fazer minha própria vontade? Eu vou fazer a vontade de Deus ou eu vou fazer a vontade dos meus amigos? Vou fazer a vontade de Deus ou vou fazer a vontade da que a sociedade me diz? Nós vamos nos dividir em grupo agora. E tem alguns facilitadores aqui. Tem o Hugo, a Dilson. Cadê? O Hugo está aqui, levanta a mão, Hugo. Harin está ali. GD, está aqui o GD. Adilson Júnior está lá atrás. Emily Palma está aqui. Rafael Basílio. Então, beleza. Aqui, ó. Então, nós vamos fazer o seguinte, 3 para cá e 3 para cá. 3 grupos aqui, 3 grupos aqui. Primeiro grupo aqui vai ficar com a Emily. Levanta a mão aí, Emily. Muito bem. O grupo aqui do meio vai ficar com a Harin. E o grupo lá do fundão vai ficar com o Rafael Basílio. Aqui o grupo da frente vai ficar com o GD. Levanta a mão aí, GD. Beleza. O grupo do meio vai ficar com o Hugo. O Huguinho, tá ali o Hugo. Levanta a mão aí, Hugo. E lá no fundão, o Adilson. Eles têm algumas perguntas relacionadas ao tema do que eu acabei de falar aqui. Vocês podem trocar ideias, vocês vão ter aqui alguns minutos, 10 minutos. Vocês vão ter aqui para discutir. Fica tranquilo que não tem certo e errado, a ideia é que vocês troquem ideia, que vocês cresçam juntos sobre esse tema aqui, tá bom? Para não ficar um monólogo, só o pastor falando. Então vocês podem participar nesse momento e aí depois eu faço um fechamento aqui, beleza?
Muito bem. Discussão, o tempo voa, né? É isso mesmo. Eu já falei pro pessoal aqui que as mensagens aqui tem que ser 3 minutos a pessoa falando aqui, o resto é com vocês aí. Porque é gostoso a gente conversar e tem assunto, né? E o tema ele vai desenvolvendo. Mas a gente não pode ainda, né? O Espaço Alfa não pode nesse momento ainda, porque nós somos limitados pelo o espaço que nós alugamos. Nós temos um horário para entregar aqui. Então a gente tem que ter um horário também na programação. Então eu peço compreensão de vocês, fiquem tranquilos que tudo isso vai ser resolvido. 2018 o problema de vocês serão acabados quando a sede ali já estiver pronta para todo mundo ir ali para dentro, ali ó, vai embora. 1 minuto só, então para terminar, hein? Façam aí as conclusões finais, 1 minuto na tela, por favor, Ivan Cássio. Considerações finais. Ok. Muito bem. Certamente aí o debate foi muito bom. Obrigado aos facilitadores, GD, Hugo, Adilson, Rafa, Harry, Emily. Obrigado pelo apoio de vocês. E obrigado aí pela participação de todos. Queridos, eu tenho alguns minutos agora para encerrar. Tenho apenas aqui alguns minutos para fazer o encerramento. E baseado no que Jesus Cristo falou dessa história, dos construtores, das casas, dos fundamentos, o que eu queria que ficasse como mensagem final é que nós devemos aplicar os ensinamentos de Jesus Cristo na nossa vida. Aplicar os ensinamentos de Jesus Cristo na nossa vida é nós lançarmos mão, utilizarmos materiais sólidos para o nosso viver. Quando Jesus está falando em rocha e areia, a Bíblia usa muitas expressões que são símbolos. E rocha, ela simboliza a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia fala isso para nós. Então você construir a sua casa, que é a sua vida sobre a rocha, é você construir a sua vida sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser a base, tem que ser o fundamento, tem que ser assim, tem que ser ali o seu alicerce. Para você construir a sua vida, para você crescer, para você viver. E eu fico me perguntando,
Por que muitas pessoas têm tirado Jesus Cristo como centro da sua vida, como o alicerce, como o fundamento, como a base da sua vida, e colocado outras coisas? Tem pessoas que estão preferindo construir a sua vida sobre filosofias humanas, as mais variadas possíveis, as mais variadas que vocês conhecem. Construir a sua vida sobre o ateísmo. Nada contra o ateu, mas a tua filosofia de não crer em Deus, de crer que você veio do nada, sem propósito nenhum, sua vida está aqui sem sentido nenhum. Onde que nós estamos colocando construindo a nossa vida? Sobre o quê? Qual o tipo de material que nós estamos usando na nossa casa? Jesus Cristo, ele tinha como material básico da sua casa a oração, a palavra de Deus e o serviço. O servir. Amar, cuidar das pessoas. Como que está o nosso relacionamento com Deus através da oração? A oração é grátis, é de graça. A distância entre você e Deus é apenas a distância do nosso joelho do chão. Como que você tem comungado, conversado, trocado ideia com Deus? É constante ou não? Você não tem feito isso na sua vida? Se você fizer da oração um material para você construir sua vida, eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma vida que, quando chegar as dificuldades, as tempestades, você vai permanecer em pé. Durante esses 3 anos aqui como pastor, eu tive algumas experiências. Pastor, não consigo ter emprego, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Pastor, meu namorado largou de mim. Deus não se preocupa comigo, porque Deus faz isso comigo. Eu sou a pessoa que mais sofro no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E essa mensagem deixa muito claro. A nossa vida, para ela ficar firme mesmo, de pé, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às tempestades. A gente precisa eliminar esse mal do nosso meio, que é achar que tudo vai bem, ou melhor, que tudo vai dar certo, né, da maneira que eu espero, da maneira que eu almejo, porque eu estou seguindo a Deus, porque eu estou indo na igreja, porque eu estou lendo a Bíblia, porque eu estou frequentando uma igreja. Vou te dizer, dá tudo certo mesmo, mas de acordo com a vontade de Deus. E às vezes o dar certo, na nossa visão é errado, mas na visão de Deus é dar certo. Às vezes um namoro, um relacionamento que foi rompido, na tua cabeça deu tudo errado, mas na cabeça de Deus está certo. Porque Deus queria algo melhor para você. Porque Deus sabe o que é melhor para você. E até aproveito para falar aqui, né, sobre o namoro. Se o teu namoro estiver atrapalhando o seu relacionamento com Deus, categoricamente eu vou falar aqui para você, termine o seu namoro. Nossa, olha o pastor aqui pedindo para terminar o namoro. Destruindo relacionamentos. Os pastores gostam de construir relacionamento. Se o teu namoro atrapalha o teu relacionamento com Deus, em nome de Jesus eu falo, pode terminar. O seu namorado ou sua namorada não é mais importante do que Deus, do que Jesus. Não perca a sua salvação pelo namorado ou pela namorada. Jesus falou: aquele que amar mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Queridos, com Jesus exige compromisso. Se teu namorado ou tua namorada te leva
para próximo de Jesus, vá em paz. Que você seja feliz e que dê tudo certo, que você logo, logo aí entrem no noivado e se casem e sejam felizes. Deus vai abençoar vocês. O estudo da palavra de Deus. Você tem estudado a palavra? Tem aprendido mais da Bíblia? Gente, nunca na história da humanidade tivemos tantos recursos teológicos como hoje. Houveram pessoas que fizeram um trabalho grandioso para nós. Houveram pessoas que estudaram a Bíblia, estudaram lá no original e viram quantas palavrinhas iguais tinham. Ah, essa palavra ocorre tantas vezes no Antigo Testamento, essa tantas vezes no Novo Testamento. Essa palavra tem esse significado, essa é nesse contexto, tudo de mão beijada para nós. Muitos livros à nossa disposição. Será que a gente tem aproveitado isso? A Bíblia fala que Jesus ele é a pedra angular. Para quem estuda engenharia, para quem é engenheiro, a pedra angular é a pedra que você coloca na esquina de uma construção, e essa pedra ela vai ajustar as duas paredes, ela dá o ângulo correto para que as paredes fiquem retas. E a Bíblia fala que Jesus Cristo é essa pedra angular, que alinha, que deixa tudo certo, que deixa tudo correto. Jesus Cristo tem feito parte da sua vida? Galera, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Essa é a mensagem. A mensagem ela não pode ser outra, ela tem que ser Jesus, ela tem que ser a rocha, a sua vida tem que ser construída sobre Jesus. Quando você acorda de manhã, é o telefone que você vai primeiro? WhatsApp, Facebook, Instagram. Quem você tem contemplado primeiro? Quem você tem admirado? Jesus? Aquele que é tudo, aquele que é o centro, aquele que deixou as mansões celestiais, veio a essa terra, se revestiu da humanidade, tinha tudo e veio aqui para não ter nada. Ele falou: o filho do homem não tem onde reclinar na sua cabeça, eu não tenho casa. Às vezes eu fico na casa aqui desse discípulo, às vezes desse amigo, às vezes desse. Mas eu estou aqui porque eu estou em missão. Eu vim aqui para dar a minha vida pela humanidade. Por esses que estão aqui comigo e por aqueles que virão. E um dia muitas pessoas vão descobrir quem sou eu. O meu nome vai ser exaltado entre as nações. E as pessoas vão descobrir que eu vim aqui para pagar um preço que não era para mim pagar, que era para cada um de nós pagarmos. E ele vai descobrir que eu sou o rei do universo, que eu sou o criador do universo, que eu sou o criador da humanidade. E um dia o ser humano se perdeu, foi para longe de mim. E eu falei: eu não posso perder o ser humano, eu tenho que resgatá-lo. Só que eu vou resgatá-lo com a minha própria vida. E quando ele descobrir isso, ele vai viver uma vida de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com aquilo que eu ensino. Porque eu quero que ele seja feliz, que ele tenha vida plena, que ele tenha uma vida abundante, que em meio às dificuldades da vida ele saiba que eu estou lá, que quando ele estiver passando por problemas, ele saiba que eu também passei por problemas. E eu venci, e se eu venci, a minha vitória é garantida a ele também. E eu quero que ele fale: Jesus, eu vou ser sua testemunha e vou falar do teu amor para todas as pessoas. E a minha vida não é mais preciosa do que o Senhor. Portanto, se tiver que morrer pelo Senhor, eu vou morrer. Eu queria sair daqui essa noite. Eu sei que eu não vou ouvir isso, e também não quero que você diga isso para mim. Mas eu queria ter a certeza de que tem uma juventude que tem no coração essa mensagem: pastor, se tiver que morrer por Jesus, eu vou morrer.
Um dia eu estava conversando com um amigo, e olha, esse amigo é um homem de Deus, é uma pessoa muito sincera, e ele falou assim para mim: pastor Bruno, eu tenho algumas coisas no meu coração, só que eu não gosto de compartilhar com outras pessoas, eu vou compartilhar somente com você isso. Eu queria que Deus me mandasse para o campo missionário, lá para o Oriente Médio, e eu queria morrer pelo Evangelho, eu queria ser um mártir, morrer em nome de Jesus. Ele falou isso para mim, seria a maior honra, a maior glória da minha vida, morrer por Jesus Cristo, morrer exaltando a cruz de Jesus. E na minha cabeça só passava: esse cara é maluco, esse cara é doido. Mas aí quando eu vou para a palavra, Jesus fala isso: aquele que não descobriu algo porque morrer, não sabe porque está vivendo. Queridos, jovens, vou falar aqui agora como um homem experiente, casado, pai de filhos. Até no passado não podia falar isso, mas eu quero falar como alguém nesse momento que passou por algumas coisas nessa vida. Eu quero dizer para você, isso não compensa. Balada, bebida, droga, sexo. Deixa eu falar para você, Deus quer dar muito sexo para você, com a pessoa certa e no momento certo, no casamento. E depois que você casar, você pode fazer sexo quantas vezes quiser, onde você quiser, em cima da mesa, do sofá, na cama, no banheiro, porque é bom, é um presente de Deus. Mas Deus não quer que você use isso antes que você se entregue para qualquer pessoa. Deus quer que você faça isso no momento certo. A balada, cara, a balada ela é muito boa durante algumas horas. Se você sai dali, a tua cabeça a tua roupa você cheira, parece que você virou um trabalhador de tabaco, né? E depois aquele prazer passa. É diferente de um prazer que você sente quando você vai para uma missão, para um outro país, para uma outra realidade, e você dá um suor, e você cansa, e você caminha para lá, e caminha para cá, e o teu pé está latejando, e você ajuda um, ajuda outro, e deita exausto, mas você fala: obrigado Deus, esse foi o meu melhor dia, foi um dia especial, porque eu cuidei das pessoas, o sorriso que eu tive dessas pessoas, o abraço, o carinho. A bebida te deixa mais alegre, te deixa corajoso, te deixa valente. Mas faz de você um covarde. Altera a sua vida, altera a sua mente. Você faz coisa que você nunca imaginaria fazer se estivesse são. Algumas vezes bêbado. Deus me livrou de algumas. Drogas. É bom demais. É verdade. Você acha que se não fosse bom as pessoas ficariam usando? Mas não queira saber o que é você usar uma noite toda, passar a noite usando drogas e saber a consequência disso no dia seguinte. Eu nunca tive depressão na minha vida, mas tive muitas depressões após noite usando drogas. O sentimento mais horrível que eu já senti na minha vida. Deus não criou você para isso. Eu queria falar para você que isso, quando a tempestade vem, a casa da gente cai. Isso, a Bíblia, Jesus Cristo chama de tolo. Aquele que ouve os meus ensinamentos e não pratica é um tolo.
seja tolo. Não tenha medo das pessoas falarem que você é um careta. Não fique com medo disso. Porque fazer a vontade de Deus, praticar os ensinamentos de Cristo, é você ser a pessoa mais feliz, realizada do mundo, em meio às lutas, dificuldades, seja lá qual for o problema, mas se você está com Cristo, se você está construindo a sua vida sobre Ele, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu posso garantir isso para você. Veja, não estou falando de coisas, que Deus vai te dar coisas, estou falando que você vai ser a pessoa mais feliz, com pouco ou com muito. Jesus Cristo é a pérola de grande valor que a gente tem que encontrar e colocar na nossa vida. Jesus Cristo é o noivo que nos espera para termos um encontro com Ele e nos casarmos, nos apaixonarmos, termos um relacionamento de intimidade, de conversar todos os dias, de abrir o coração. E quando nós encontrarmos esse Jesus, quando nós estivermos completamente conectados a Ele, pode vir tempestade, pode vir lutas, problemas, a nossa casa vai permanecer em pé. E o mais importante, ela vai permanecer em pé até aquele grande dia, o dia que Jesus Cristo prometeu que vai voltar e vai levar aqueles que estiverem em pé, aqueles que estiverem em pé. Queria convidar você para ficar em pé. Nós vamos cantar uma música agora e fala sobre Jesus. Jesus, aquele que falava com autoridade, aquele que praticava o que falava. Vamos fazer isso também, falar de Jesus e praticar mais Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus e aplicar na nossa vida. É disso que nós precisamos. A nossa casa tem que permanecer em pé. Vamos cantar. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. És semeador que está a semear, que teu fruto vem em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador. Cante. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim,
Jesus Cristo, tu és doido, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és doido, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo. Se tu és tudo, tudo, tudo. Se tu és tudo, tudo, tudo. Jesus Cristo, tu és doido, semeador, o meu Pai, meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Cante no coração. Jesus Cristo, tu és doido, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo. Sim, tu és tudo. Grande Deus, amado Pai, como pode o Senhor ser a pérola de grande valor? Como pode ser o Senhor aquele pastor que quando estamos perdidos o Senhor vai nos abraçar? Ser aquele pai que nos abraça quando voltamos para casa? Como pode o Senhor ser tudo e nós abandonarmos o Senhor? Como pode o Senhor ser o centro da palavra de Deus, o centro do universo, e nós deixarmos o Senhor de lado na nossa vida? Ó Senhor Deus, o Senhor que é a rocha, a pedra de esquina, onde nós devemos construir a nossa vida, viver o dia a dia baseado nos Teus ensinamentos, na Tua palavra, naquilo que o Senhor diz. Senhor Deus, se nós temos pecado contra Ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se temos deixado o Senhor de lado, agora é o momento, Senhor, de redefinirmos, de reajustarmos, de colocarmos o Senhor no devido lugar, no centro da nossa vida, aquele a quem nós buscaremos todos os dias, colocaremos em primeiro lugar, colocaremos em todos os momentos da nossa vida, será o primeiro e o último, para que nós tenhamos vida plena, vida em abundância, uma vida segura, uma vida alicerçada no Senhor, para que quando vier as dificuldades, a gente não fique reclamando, nós não abandonemos o Senhor, mas sejamos como Jó, que no momento maior de crise, onde a tempestade quase tirou tudo da vida dele, ele disse: eu
sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Redentor se levantará por fim, e eu vou ver Cristo Jesus. Se Deus deu, Deus tirou, é a vontade dEle, louvado seja Deus. Essa é a vida que nós temos que viver. Me lembra aqui agora, no momento de oração, a Haren falar de algumas pessoas. Daniel viveu em crises, perseguição, era escravo em um outro país, mas ele orava e buscava o Senhor. Davi, muitas crises, sendo perseguido por um exército, mas ele buscava o Senhor. Jesus Cristo suou sangue, de agonia, de dor, e falou: Senhor, eu não quero passar por isso, mas se é da tua vontade eu vou passar. É essa vida que nós temos que viver, é uma vida alicerçada no Senhor. Nos momentos de lutas, buscarmos o Senhor e saber que o Senhor vai estar ao nosso lado. Grande Deus, eu oro para que a juventude, o Alfa Jovem, se comprometa contigo de verdade. Que sejam prudentes, sensatos, ajuizados, de ouvir a tua palavra e praticar. Que não sejam insensatos, tolos, em ouvir e não praticar. Senhor Deus, a casa dessa parábola é a nossa vida, e nós queremos a nossa vida em pé, para que quando o Senhor voltar, estejamos prontos e preparados. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua bondade. Em nome de Jesus te agradecemos e lhe pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe todos vocês, tenham todos uma ótima semana. Próximo Conectados, dia 3 de dezembro, Diego.